Minha cara, minha nobre família brasileira. A luta desenfreada que a extrema-direita traça contra as universidades, as escolas técnicas, as escolas de tempo integral, as creches, a educação à distância, chega a ser algo assombroso para o Brasil. Ora, nós temos os exemplos dos países europeus que são os mais desenvolvidos do mundo. E eles foram desenvolvidos exatamente porque buscaram o conhecimento através das universidades. No começo do mundo, as universidades, elas eram as igrejas, católicas na sua grande maioria, e ali você desenvolvia o pensamento. A universidade, a Escola Técnica Federal, ela faz com que você alcance o conhecimento maior das coisas. Você aprende no primário um tipo de matemática, aprende no segundo grau, no primeiro e segundo grau, um tipo de matemática, e quando você vai para a escola superior, você conhece a matemática aplicada, um avanço que você nem sonha para quem não chegou lá. Então, a universidade é um mundo novo. Você está aqui, ali, acolá, aprendendo, ensinando sempre, em qualquer lugar, mas quando você chega na universidade, está todo mundo buscando descobrir mais conhecimento. Na pior das hipóteses, não precisa necessariamente que você saia de lá milionário. O que você busca na universidade é conhecimento. É você sentir a educação plena, ou seja, você se torna um homem e uma mulher melhorados. É isso que é o ponto fundamental. Ocorre que nas universidades e nas escolas técnicas você descobre vacina, você descobre remédios, você descobre muita coisa que melhora a vida do povo. Você aprende a entender os fenômenos sociais, econômicos e começa dali a fazer os projetos que modificam a vida de todos nós. Ora, se você observar, assim, você mora numa cidade que você está vendo a construção civil estourar, mas que você tenha 40, 50 anos, você vai se lembrar como era feito, como eram construídas as casas no passado, né? Você colocava um tijolo, um barro, ia levantando, depois aquela madeira e tal. Hoje é totalmente diferente. Você tem as barras de ferro e aí você ergue grandes edifícios. Por quê? Porque na universidade foi descoberto aquele progresso, né? O que seria do Brasil se não fosse a universidade? O Brasil era um país imenso e é ainda, muita terra e terras que se consideravam improdutivas. Se você olhar, ninguém plantava nada no cerrado. Pesquisas nas universidades, né, chegaram ao conhecimento do governo e o governo criou uma empresa pública que não é para dar lucro, viu, gente? É uma estatal que não precisa dar lucro porque não vende nada, só vende conhecimento, que criou a Embrapa. E foi possível, e eu falando aqui, meus caros e minhas caras que me assistem no Brasil inteiro, eu estou falando aqui especificamente da minha Bahia. Eu estive em 1988 ou 89, não me recordo, nas cidades de Barreiras, Mimoso do Oeste, Vanderlei, São Desidério e outras cidades ali naquela região. E lá, eu sempre verifico as coisas, encontrei plantação de cana e de laranja. O que me fez argumentar com o prefeito da cidade de São Desidério. Eu cheguei para ele e falei assim: prefeito, como é que o senhor explica? Ou como é? Não sei se eu falei assim desse jeito, mas é o seguinte: o senhor tem um seu município cercado por 4 rios e o senhor produz aqui cana para dar o gado e laranja para vender na feira? Era o prefeito. Final da história. São Desidério hoje
fica entre o primeiro e segundo maior produtor de algodão do Brasil. Nessa mesma batida vai Luiz Eduardo Magalhães, que eu falei antes, chamava-se Mimoso do Oeste naquela época e era um distrito de Barreiras. Então, o Oeste baiano, que vivia numa pobreza descomunal, claro que ainda tem pobre lá, lógico. Hoje tem pelo menos uma produção gigantesca naquela região. Claro que esse agronegócio favorece muito a quem tem dinheiro e prejudica de alguma forma os pobres, mas de algum jeito, algum dinheiro dessa parte traz benefício aos pobres, porque o governo arrecada, consegue colocar água, energia, casa popular e gera algum tipo de emprego na região. A mesma coisa foi a universidade que fez com que o Vale do São Francisco, notadamente Petrolina e Juazeiro, que não tinham produção de quase nada, era só bode. Hoje eles produzem vinho da mais alta qualidade, uva, melão e outras frutas, além da manga, que exportam para a Europa inteira. Quase todo dia sai um avião do aeroporto de Petrolina em direção à França, carregado de frutas do Vale do São Francisco. Por quê? Porque apenas houve a irrigação total. O Nordeste brasileiro sempre careceu de água. Não adiantava rezar para São José. A água não ia chegar, porque isso é cíclico. Então, naquele lado não chove, como o deserto do Saara é deserto. Mas a universidade ajudou o presidente Lula na ideia de fazer a transposição das águas do Rio São Francisco, que era um pensamento de D. Pedro II, porém não era aquela água para fazer o que está fazendo agora, que nem se pensava em irrigação no tempo de D. Pedro. Hoje, se você observar o Ceará, a Paraíba, né, o Rio Grande do Norte, tudo aquilo foi transformado em um pedaço da Bahia, evidentemente, embora a Bahia precise ainda terminar o canal do Irecê, que são 80 quilômetros, que vai simplesmente tornar de novo Irecê o maior produtor de feijão do mundo. E outras culturas. Tudo isso vem através do estudo, da pesquisa, do entendimento. Há pouco, uma cientista brasileira da USP, ela conseguiu descobrir uma maneira de melhorar a vida daquelas pessoas que têm paralisia. As pessoas conseguem ter algum tipo de movimento a partir da descoberta dela. Isso se faz na universidade. Porque quando você está no ginásio, que você vai para o laboratório, você aprende a misturar cores, você aprende a abrir, como é que diz, rã e sapo, as curiosidades naturais que você tem ali e dentro do limite que a escola do ginásio lhe ensina no laboratório. Você aprende coisas no laboratório que você não imaginava que poderia aprender. Aí, quando você fica contra a universidade, você não demonstra só sua burrice, mas você demonstra aquela velha ideia de que ninguém precisa saber nada a mais que você. E qual é a verdadeira função de se lutar contra as universidades? É não permitir que os descendentes de pobres, negros, pardos e índios consigam pensar e deixar de ser explorado por você. Essa é a ideia. Por que o ministro do governo Bolsonaro disse que a universidade não poderia ser para todos? Que a universidade tinha que ser para poucos, ou seja, para o povo da casa dele, da igreja dele e daquela casta que ele acha que é superior aos outros. Aí você tira o conhecimento de quem tem o direito e quer aprender.
Existiu no passado um cidadão chamado André Rebouças, era um menino preto, que era filho de um branco. Mas você sabe como é que era aquele tempo? Os pais tinham os filhos com as negras e eles achavam que aqueles filhos não valiam nada. E aí vendiam e tal. O fato é que André Rebouças é responsável pelo tratamento e pela água que chegou ao Rio de Janeiro desde aquele tempo, com sua inteligência. É responsável pelas principais ferrovias feitas naquela época. Era um engenheiro, estudou engenharia junto com seu irmão Antônio Rebouças e fez todo esse planejamento no Brasil. Tem uma ferrovia no Paraná, por exemplo, que é uma obra de arte que foi idealizada por André Rebouças. Se ele não tivesse chegado na universidade, ele não tinha, naquele tempo não tinha universidade, mas tinha uma escola de engenharia. Ele aprendeu. Quando se fala universidade é porque ela junta tudo, mas uma faculdade também resolve essas coisas. Porque no passado, quem tinha o conhecimento era padre, porque eles estudavam. O restante tinha que obedecer, porque não estudava, não sabia de nada, né? Enfim, essas coisas são extremamente necessárias. Mas no Brasil nós temos pessoas como Luciano Hang, que diz que universidade é fábrica de idiota, que não é o que só aprende coisa errada, porque ele é um animal. Ele apenas sabe ganhar dinheiro. É inteligente, ganhou dinheiro, mas não tem nenhuma mágica para se ganhar dinheiro. Se você quiser fazer comércio, você sabe que comprar e vender, estabelecer uma parte de lucro ali para você e fazer algum tipo de sacrifício, você ganha dinheiro. Aí não tem mágica. Mágica tem quando você pega, por exemplo, o coco do Nordeste, que dois irmãos fizeram o seguinte. O coco no Nordeste vendia daquele jeito. Você cortava o coco, o cara bebia água de coco e ia embora. Esses dois meninos, que eu passou o nome deles aqui, eu não quero falar errado, eles resolveram colocar a água de coco na garrafa e o leite de coco também. E ganharam dinheiro até onde não pode mais. Quer dizer, eles entenderam isso, mas eles estudaram para entender. Então você pode transformar as coisas e crescer exatamente com a ideia que você vai encontrar no ensino superior. Meu Deus do céu! Todo mundo tem carro, mas tem gente que trata o carro melhor do que o outro. E aquele cidadão que pegou e fez o carro? E por que na Fórmula 1 você continua desenvolvendo cada vez mais um detalhe aqui, ali e acolá para que o carro seja mais veloz, gastando menos combustível? Não por economia, mas só por questão de você chegar e ganhar o primeiro lugar, com menos peso no carro, entendeu? Mas aí você tem um tal de Gustavo Gayer, um cidadão que é compreensível que ele lute contra as universidades, porque ele é um degenerado, é um cidadão que, embriagado, atropelou e matou duas pessoas e deixou uma paraplégica até hoje. Não obstante a isso, ele invadiu um ponto de ônibus e, por sorte, não tinha ninguém no ponto de ônibus e tinha um batente entre o piso natural, onde passava o carro, e o ponto, aquela alturazinha, que ele aí bateu, se arrebentou todo lá no carro. Mas ele não para por aí, ele pega dinheiro da Câmara Federal e faz empresa pessoal para ele. Então, um desclassificado desse fala o que eu vou mostrar para vocês aqui sobre a universidade. Você vai ouvir e vai formar o seu pensamento do que esse animal fala. Eu vou mostrar para você aqui e agora. Vamos formar mais faculdades, vamos criar mais instituições de ensino para formar mais imbecis. Para o deputado que disse que criar instituições de ensino é criar imbecis,
que quem construiu esse mundo paralelo que eles inventaram, sustentado em terraplanismo, eles é que tentam todos os dias produzir populações menos inteligentes, que duvidem da ciência, que duvidem da educação, que duvidem dos professores, que ameaçam os professores, que inclusive colocam em risco as nossas crianças nas escolas. Ah, mas o que você poderia esperar de um sujeito que vai dirigir embriagado e tira a vida de pessoas por isso? E depois, num plenário, vai chamar o Lula de cachaceiro. Você vai esperar o quê de um cara desse? É claro que ele vai achar que o povo da educação, os estudantes e os universitários são imbecis, porque as pessoas que estudam, que buscam o conhecimento e informação, não vão votar neles nem apoiar esses caras, né? Ele vai dizer que muito inteligente é quem apoia Bolsonaro e vota num cara desse. E quem segue e apoia Malafaia. Ah, meu irmão, eu preciso de um avião novo. Mas tu vai me ajudar, mas não é pra mim não. É pra Deus. Genial, né? Pra eles é tudo a inversão de valores, né? Os estudantes são imbecis, mas muito espertos são aqueles que invocam o ET com o celular na cabeça, que oram pra pneu, né? E que bebem detergente. Esses são gênios! Você viu aí o que a gente tem? Formar mais uma faculdade. Esse animal é um deputado federal, chama Gustavo Gayer. Ele acha que os estudantes universitários, as pessoas que frequentam a universidade são imbecis, inteligente é ele, né? Eu, às vezes, ouço o cidadão chegar e dizer assim: ah, esse Lula é uma farsa, esse Lula é isso e aquilo. Eu falei: olha, existem pessoas que já nascem sábios. Lula é um gênio. Porque se você observar a trajetória de vida desse cidadão, que tem um curso equivalente a um curso ginasial feito pela indústria de São Paulo, um tal de SESI. É um serviço da indústria que mantém aula tanto técnica como aula de português, matemática e tal, tem tudo lá. E esse cidadão consegue, com suas ideias, ser presidente do Brasil 3 vezes e indicar uma pessoa, que foi a Dilma Rousseff, mais 2 vezes. E esse cidadão é que espalhou no Brasil o SAMU 192. Vocês não sabem o valor que tem esse serviço, gente. O dia que você precisar, que um parente seu precisar, você vai entender o que eu estou dizendo. Que no passado você nem sabia que isso, não podia, nem se sonhava. Mas foi o Lula que fez. Foi ele que teve a ideia do Minha Casa Minha Vida. Existia sim programas de construção de casas para as pessoas mais pobres nos outros governos, sim, mas acanhados, sem a ideia que isso é que faz o estudante de universidade de comunidade, porque você construía alguns bairros com a produção ruim, de péssima qualidade, sem complementar as coisas que o Minha Casa Minha Vida complementa, que é a praça, é a quadra poliesportiva, é a área de convivência. Entenderam? É uma comunidade criada para poder conviver de forma harmoniosa com os seus vizinhos. É o avanço, que isso veio casado também com Bolsa Família, que dá sustentação à pessoa para poder comer o mínimo, a vacina e a creche. Tudo isso vem nesse conjunto, você melhor. Isso é coisa que o Lula absorveu, mas alguém pensou dentro de uma universidade uma ideia de transformação do país. É assim que as coisas funcionam. Você pode chegar, como é que você explica que a China planta no deserto? É o conhecimento que você tem na escola. Se você luta contra a escola, porque você é um imbecil. É o caso do imbecil do deputado Gustavo Gayer.
infelizmente, a terra de Juscelino Kubitschek produz um excremento humano como Gustavo Gaia. Boa noite.